Já com a eleição americana definida, haveria uma mobilização de 300 mil soldados da Aliança Militar do Atlântico Norte, resultando em confrontos diretos e em uma possível terceira guerra mundial. Aparentemente, o mundo está caminhando em direção a um conflito de escala global. Desde a invasão russa à Ucrânia, os rumores sobre uma possível terceira guerra mundial têm se intensificado. Declarações de líderes mundiais também reforçam essa preocupação. Além disso, é evidente que as principais potências do mundo já estão envolvidas em uma corrida armamentista e se preparando para um eventual conflito global. Se os rumores se concretizarem e uma terceira guerra mundial realmente ocorrer, qual deve ser a atitude dos cristãos em relação ao conflito? A Bíblia autoriza ou não a participação de um cristão em uma guerra ao ponto de tirar a vida de outros? A resposta a essa pergunta é complexa e envolve uma análise cuidadosa das Escrituras. No vídeo de hoje, veremos os 3 principais argumentos fundamentados na Bíblia sobre a participação de cristãos em guerras. Começando pelo argumento do ativismo, que essencialmente afirma que, por seu dever de obedecer ao governo, o cristão é obrigado a participar de todas as guerras. A base bíblica para esse argumento é que todo governo é constituído por Deus. Segundo os defensores do ativismo, essa ideia está claramente expressa tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Jesus, por exemplo, afirmou que um homem deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Além disso, em outra ocasião, Jesus deixou claro que a autoridade civil foi concedida por Deus ao dizer a Pilatos: "Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada." Tito, um dos companheiros do apóstolo Paulo, também foi exortado a lembrar aos cristãos da ilha de Creta de que deveriam se sujeitar às autoridades governamentais e serem obedientes. No Novo Testamento, a passagem mais extensa sobre o relacionamento entre o cristão e o governo encontra-se em Romanos 13. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não causam terror aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Por conta de passagens encontradas tanto no Antigo quanto no Novo Testamento que tratam da autoridade dos governos humanos, os ativistas bíblicos apoiam que o cidadão deve atender ao chamado de seu governo para participar de conflitos armados, uma vez que Deus conferiu aos governantes autoridade sobre a espada. No lado oposto da visão ativista bíblica, os pacifistas entendem que, em hipótese alguma, é correto participar de guerras. Portanto, para um cristão pacifista, a guerra é sempre errada. Existem várias premissas bíblicas que sustentam essa visão. Na perspectiva pacifista, tirar a vida de um ser humano intencionalmente, especialmente em tempos de guerra, é radicalmente errado. Isso se baseia na proibição bíblica de não matar, que também se aplica a conflitos armados. No entanto, essa visão pode parecer contraditória quando consideramos que a Bíblia, em alguns momentos, parece ordenar a guerra. Em resposta a essa aparente contradição, os pacifistas argumentam que as guerras descritas no Antigo Testamento, supostamente ordenadas por Deus, não foram realmente ordenadas por Ele. Em vez disso, esses conflitos representam um período mais bárbaro da história da humanidade, no qual as guerras eram justificáveis devido à justiça divina. Os pacifistas também afirmam que essas guerras eram excepcionais, pois Israel atuava como instrumento teocrático nas mãos de Deus. Isso era evidenciado pelos milagres especiais que Deus operava para garantir a vitória dos israelitas nas batalhas. Além disso, argumenta-se que,
A guerra no Antigo Testamento não era a vontade perfeita de Deus, mas sim uma vontade permissiva. A segunda premissa do argumento pacifista baseia-se nas palavras de Jesus, que exorta a não resistir ao mal praticado por outros. O cristão é chamado a não retribuir o mal com o mal. Além dos argumentos bíblicos, o pacifismo também apresenta sólidos fundamentos sociais contra a guerra. Para os pacifistas, os conflitos armados são resultado da ganância humana e acarretam inúmeros males para a humanidade, como a fome e a crueldade às pessoas. Também é argumentado que guerras criam mais guerras. Nenhuma guerra conseguiu efetivamente erradicar a própria guerra do mundo até o presente momento. O ativismo afirma que o cristão deve participar de todas as guerras e o pacifismo de nenhum conflito armado. Já o seletivismo bíblico argumenta que algumas guerras são consideradas justas e os cristãos devem participar dessas. Assim, o seletivismo defende a posição de que os cristãos devem se envolver apenas em guerras que sejam moralmente justificáveis. Por exemplo, um cristão poderia optar por não lutar pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim se engajar no conflito para combater as atrocidades cometidas por Hitler, pois teriam uma justificativa moral. Para justificar a participação de cristãos em algumas guerras, os seletivistas compreendem que Jesus ordenou que os discípulos não propagassem o evangelho por meio da espada e nem portassem armas por causa da perseguição ao evangelho, mas não os impediu de usar uma espada para se defenderem de um agressor injusto. Segundo o seletivismo, a passagem que confirma esse ponto de vista pode ser encontrada no Evangelho de Lucas, quando Jesus disse: "O que não tem espada, venda sua capa e compre uma." Assim, parece haver uma autorização de Jesus ao uso justificável de uma arma na defesa contra um agressor injusto. Ou seja, segundo a visão seletivista, Jesus ordenou o uso da espada como meio de autodefesa civil. No ponto de vista do seletivismo, a rejeição ao ativismo total é apoiada pela Bíblia, porque ela também ensina que nem sempre é correto obedecer ao governo em tudo que ordena, especialmente quando as ordens do governo contrariam as leis de Deus. Existem claros exemplos disso nas Escrituras Sagradas. Os jovens hebreus Sadraque, Mesaque e Abednego desobedeceram à ordem do rei Nabucodonosor para adorar a estátua de ouro. Os apóstolos também desobedeceram a ordens de governantes para não pregar o evangelho. Um caso muito claro de desobediência provada por Deus ocorreu no Egito, quando o faraó ordenou que as parteiras tirassem a vida de todos os bebês hebreus do sexo masculino que nascessem. Mas por temerem a Deus, elas não acataram a ordem do rei e deixaram os meninos vivos. Essa passagem demonstra claramente que é errado tirar a vida de um ser humano, ainda que um governo constituído por Deus determine isso. O seletivismo também se opõe ao argumento pacifista de que o mal não deve ser combatido com força, pois se alguém tem a capacidade de impedir um assassinato e não faz absolutamente nada, isso é moralmente errado. Também observar um ato cruel contra uma criança sem tentar intervir é moralmente indefensável. Em certas circunstâncias, não resistir ao mal é um pecado de omissão, e os pecados de omissão podem ser tão graves quanto os pecados de ação. É importante destacar que existe uma doutrina filosófica que estabelece as regras e condutas para uma guerra justa. Alguns princípios básicos dessa doutrina incluem: o propósito final é a paz. O objetivo principal deve ser alcançar a paz, mesmo durante o conflito. Guerra como último recurso. A guerra deve ser considerada apenas quando todas as outras opções falharam. Limitação da violência aos combatentes. A violência deve ser direcionada apenas aos envolvidos diretamente no conflito. Uso mínimo da força necessária. A força deve ser aplicada de forma proporcional e apenas o suficiente para alcançar a vitória. Essas regras podem tornar a guerra menos desumana. A verdade é que a guerra faz parte deste mundo e por isso enfrentaremos muitas tribulações.
Portanto, devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, orando constantemente, buscando sabedoria para caminhar na verdade e na justiça, de acordo com sua vontade, mesmo nos tempos sombrios que estão por vir. E caso realmente acabemos envolvidos em uma guerra mundial, tenhamos total confiança que Ele nos dará discernimento para enfrentar situações difíceis, assim como fez com seus servos no passado.